Bom dia. Obrigado pelas orações, porque semana passada não tava sem voz, né? Mas hoje eu estou com meia voz, com muita. Obrigado, você é um amigo. Não, aí já começou, seja seu sim, sim, seu não, não. Não começa, não. Hoje a gente. Não, aí não. Mentira não vem do Senhor, não. Mentira. Ainda bem que a minha esposa achou isso. Amém. Pô, Senhor, não é. Como eu falo para ela, Senhor, não restaura a visão dela, não. Bom, a gente vai falar sobre João 13, né, que é ali já um prenúncio ali de tudo que Jesus vai passar em nosso lugar ali. Então, esse conjunto que é chamado de conjunto pascal, que reúne ali a última ceia, né, que é aquele jantar de Jesus com os discípulos, em que eles vão para lá pensando que seria só uma comemoração ali da Pessach, mas na verdade era Jesus mostrando que ele era aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali tem o gesto ali dos lava-pés, o anúncio do traidor e esse ensino que é um ensino para a gente aqui, que deve formar o nosso caráter, tanto de liderança quanto dos irmãos que estão na igreja, não importa a vocação, que é sobre o amor e a nossa missão. Aí o objetivo eu boto aqui, que é compreender essa teologia e prática do serviço cristão, que é a partir desse texto, distinguir humildade servil e liderança e aplicar esse novo mandamento ao contexto congregacional, ou seja, na igreja local, cada um de nós. Então vamos ler ali João 13, 1. Todo mundo pode ler? Isso é a introdução desse texto que a gente chama de conjunto pascal. Porque o relato que nós temos aqui, João, quando começa a escrever, ele já sabia o que tinha acontecido. Então, João é como se colocasse aqui um prefácio, uma introdução, enfim, já dizendo o que aconteceu daqui por diante. A festa da Páscoa, todo mundo reunido, Jesus, depois da entrada triunfal ali, sabe que é o momento que Deus escolheu, chega até ali, faz o que tinha que fazer, mas o que mais me chama a atenção nesse texto é o final dele. Amou-os até ao fim. Todos aqueles. Eu fico imaginando um contexto desse, se Pedro, que pela distância, se eu não estou enganado, que agora de cabeça, eu não lembro para não falar bobagem, estou tentando trazer a memória, mas o texto do Evangelho de João é posterior ao escrito de Pedro, se eu não estou enganado, acho que Pedro já tinha falecido. Enfim, não consigo trazer na memória, então não vou afirmar nenhuma coisa nem outra, porque eu não lembro. Mas imagina se... eu sei que está bem, mas é porque a gente, quando está gravado, a gente fica pensando, né? Fico imaginando se Pedro leu ou se tivesse lido isso. Aquele que negou também, né? 3 vezes. Mas Jesus amou, ele sabia disso. Ele soube disso. Mas como os outros também olharam e perceberam que apesar das falhas daquele irmão que estava ali do lado, eles também podiam dizer que Jesus amou aquele homem até o final. E não há final para quem é crente. Isso a gente já lembra na introdução de que às vezes tem irmão que falha, né? Está na igreja, faz um monte de bobagem, às vezes é a gente mesmo, né? Mas quando a gente se arrepende, vive na congregação e que as pessoas veem Jesus em nós, sabe que Jesus também nos amou e nos amou até o fim. Vamos lá. Contexto ali, o que acontece um pouco antes e o que acontece a partir daqui. Foi o Bruno que deu ou foi você? Não lembro. 12. Então, Jesus ele entra ali em Jerusalém, a entrada triunfal dele. Tem ali a unção em Betânia e aqueles discursos que imprimem o clima de entrega que Jesus iria começar a partir dali.
A sequência leva aqui, demonstra que o gesto do lava-pé acontece dentro de um movimento deliberado de redenção que culmina na cruz. Traduzindo, Jesus, a partir de agora, ele vem para cumprir o que o Pai chamou a cumprir e, ao mesmo tempo, trazer na mente dos discípulos. E quem são os discípulos de Jesus? Quem são? Isso aí, também para a gente. Que a gente deve imitá-lo. Os discípulos só entenderam isso posteriormente. Tanto que você tem escritos de Pedro, de João, que citam esses momentos finais de Jesus, como aquilo ficou impresso na mente deles, no coração deles. O apóstolo Paulo, mesmo não tendo participado, também cita vários momentos aqui que a gente pode entender que é essa imitação de Cristo, do que ele deixou para os discípulos para ser imitado. Chega a hora. Qual é a hora? A hora de Jesus se entregar por nós. João aqui ele sublinha que a hora de Jesus chegou. Isso aqui indica que o que está acontecendo daqui em diante não é uma coisa que, olha, que coincidência, olha só como é que isso culminou. Não, isso aqui é cumprimento do plano de Deus. A gente vai olhar não para uma semana antes disso, um mês antes, a gente vai olhar lá para Gênesis 3, onde Deus prometeu que iria resgatar o homem depois da queda, e ele cumpriu. Toda a história do Antigo Testamento aponta para este momento. Tem um livro que, se eu não me engano, é Pregando Cristo no Antigo Testamento, em que quando a gente lê o livro, não importa se você é pastor ou membro de uma igreja, você começa a olhar para vários textos do Antigo Testamento que você não percebia de forma clara, outros são muito claros, que o tempo todo está anunciando esse momento, porque o Salvador chegaria. Então Jesus aqui ele tem a consciência da hora, da gravidade dos atos de Jesus, o que ele vai fazer, o que ele passa, o que ele faz ali tem significado escatológico. Então a gente já tem nas nossas mãos a Bíblia que você tem. Tem Apocalipse? Que bom, né? Se não tiver... já mostra o que vai ser e o que ele conquistou na cruz. E tudo o que Jesus faz é para salvar pecadores. Tem toda a aplicação e significado redentor, redentivo na minha vida e na sua vida. Jesus aqui ele faz essa revelação intencional. Então aqui João organiza toda essa narrativa que a gente tem aqui, né, para que o gesto de serviço de Jesus ali revele a verdadeira natureza do Messias, poder que se manifesta em humildade e entrega. Teve um programa, acho que uns 3, 4 meses atrás, desses podcasts, que levaram 2 rabinos, não sei se vocês viram, 2 rabinos e 2 pastores. Acho que foram 3 horas, eu não vi as horas todas. Graças a Deus que há cortes, porque aí você vê 10 minutos, 20 minutos. Quando você vê alguns momentos daqueles, você lembra do texto bíblico em que tem os fariseus de um lado e aqueles que são do Senhor. Onde os fariseus, mesmo no tempo de Cristo ou depois de Cristo, brigam o tempo todo dizendo que aquilo que está se vivendo é uma mentira, em que para eles o Messias vai ser revelado em glória, poder, e vai reunir todo Israel mostrando que é o reino vencedor, desde a época de Jesus. Isso aqui estou sendo bem simplista, tá? E quando eles apontam os 2 pastores, não, então ele veio em glória, ele veio como servo, humilde, para que nós nos tornemos esses discípulos dele, que em humildade segue a partir do poder da ressurreição dele, pregando, testemunhando, e todo o plano dele, toda a força e poder vem dele, para que num dia que ele voltar, aí sim ele virá em glória para levar a sua igreja e punir aqueles que não são do Senhor. É basicamente o que Jesus está fazendo aqui, mostrando para a gente, e os fariseus da época de Jesus, como os de hoje, não conseguem entender que Jesus veio como servo humilde.
o Deus que se despiu da sua glória, no texto lá de Filipenses, onde Paulo aponta sobre serviço humilde, onde a gente deve servir aos irmãos com humildade. Então aqui, João, ele revela isso, a palavra de Deus mostra isso, e culmina aqui no lava-pés, que se torna uma profecia em um ato, onde a servidão é a forma concreta da glória que se realizará na cruz. A gente vai ver Jesus, ele se coloca como um escravo, como um servo menor. Quem ele é? Ele é o Deus encarnado, e é ele que vai, limpa o pé de cada um dos discípulos e diz que aquilo era um exemplo. Então aqui a gente já tem um contexto que vai nos levar a esse texto que a gente conhece, já leu já muitas vezes. Vamos ler aí o gesto do lava-pés? Hoje eu quero que vocês leiam por causa da minha garganta. Vamos lá? Amém. Vamos lá. Você no seu trabalho, ou na sua casa, ou enfim, na igreja, você descobre que no meio tem um traidor. O que você faz? Começamos bem. Se não levar... E se não abençoar, que o Satanás leve. Eu penso assim, como o Carlos falou. Nós humanos, se eu sei que tem um traidor no meio da turma, a primeira coisa é como é que eu faço para denunciar isso aqui? Primeira coisa, ou uma das primeiras coisas é o sentimento de raiva. Mas Jesus faz isso. O texto diz que Satanás foi lá, colocou aquilo que tinha que ser colocado no coração de Judas, porque Judas era aquele que faria tudo o que fez, para atrair o Senhor, para que acontecesse. Foi um instrumento de Deus. Muitas vezes a gente não gosta de falar assim, mas foi instrumento de Deus, para que tudo culminasse onde se culmina. E aí Jesus, ao invés de levantar e falar assim, bom, tem uma coisa para dizer nesse momento, Jesus faz outra coisa. O texto diz que sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vamos lá, primeiro aqui tem uma surpresa, e essa surpresa aqui é cultural. Por quê? Porque Jesus, ele era o mestre.
O mestre deveria, por exemplo, ou um dono da casa, alguém que tem uma autoridade, deveria ser aquele que teria os pés lavados. Por quê? Você já viu a cena de como era o pessoal para cear? Não sei como é que é no dia The Chosen que bota. Que eles falaram que viram The Chosen, estava falando dessa passagem. Então, assim, eles não sentavam numa mesa com uma cadeira, falaram assim, então, por favor, eles reclinavam. Vocês já viram a cena que eles ficam meio reclinados e com os pés na cara do outro? Ficavam meio... Então, o que acontecia? Pô, eles não andavam com tênis, com sapatênis, com sapatos. Então, quando você ia para um jantar, você quando entrava na casa, vinha um servo menor, limpava os seus pés, para que você entrasse, pudesse cear e não perturbar o outro, né? Porque imagina o pé na sua cara. Então, o que acontece ali, Jesus quebra. Para aquela cultura era de ficar assombrado. Ué, como assim? O que está acontecendo? É ele que vem? Não vem o servo da casa? Então Jesus quebra o protocolo que eu coloquei aqui de honra e etiqueta. É o Senhor que se abaixa ao nível do quê? De um escravizado. De alguém que era o menor na casa. Os discípulos olham para aquilo e ficam, ué, o que está acontecendo? Se escandalizam. Olham para aquilo e falam, ué, não é ele que tem que fazer isso. Então esse ato revela que a autoridade messiânica, como eu falei dos fariseus lá, que eles pensam o contrário, em autoesvaziamento, se despiu da sua glória. Não em dominação, de chegar e falar assim, quem manda sou eu, lava meu pé aí. Quem meio fala isso para não ser lavado é um discípulo, né? Não é o mestre. Como muitas vezes nós fazemos com Deus. Não, eu sei, o senhor não sabe o que está fazendo, não. Aí vem esse significado aqui, que eu coloquei de sacramental. Mais do que a higiene, como era costume, o que acontece aqui é uma lavagem que aponta para quê? Para lavagem moral e espiritual. A lavagem que é relacional com Deus, do homem que é pecador e que precisa ser lavado, remido, pelo sangue de Jesus. Jesus anuncia a participação real na sua vida. Quem participa da vida de Jesus precisa ser lavado. Não adianta. Não adianta. Essa é a imagem da necessidade contínua de purificação. Todos nós aqui. Todos nós somos aqui do Senhor. Amém? Então, todo dia a gente peca, não é? Todo dia, quando a gente peca, a gente deve chegar até o Senhor, lembrando do pecado. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não sei. Acho que sei, mas olha a porcaria que eu fiz hoje. Me lava, que eu estou sujo. Então, o elemento simbólico aqui remete, por exemplo, ao batismo. Remete à purificação que só Jesus opera, indicando que a comunidade precisa dessa limpeza permanente. Quer ver como todo domingo tinha um amigo que falava assim, todo domingo tem banho. Mesmo aquele que não gosta de tomar banho. Por quê? Se você vai numa igreja, ela prega a palavra entra no seu coração, você percebe os seus caminhos e há uma mudança, você toma um banhão. Um banho foi lavado ali no meio da igreja, quando você ouve a palavra e a palavra muda o seu coração. Mas como sempre tem aquele, né? Eu brinco sempre porque o meu sobrinho se chama Pedro. E meu irmão, muito tempo antes, ele fala, se eu tiver um filho, eu quero que o nome dele seja Pedro, para que ele aprenda com aquele que a gente conhece. Então Pedro, ele faz o quê? Aquela dificuldade de Pedro, aquela surpresa de ver, que é isso? Está acontecendo aqui? Pedro, sempre na sua impulsividade, chega e fala, olha só, que história é essa, você vai vir lavar meu pé? Não, vai lavar nada não, tá doido? Que é isso? Aí Jesus fala para ele, na mesma resposta que vai dar e mostrar essa impulsividade, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele fala, então lava tudo, Senhor, joga a água toda aqui.
A gente também, muitas vezes, chega para Deus e fala assim, não, Senhor, já estou lavado e remido aqui, já estou santo, não preciso de nada, não. Não, você precisa sim. Porque se você não buscar a vida de santificação, de santidade, você não tem parte comigo. E a gente faz o quê? Então, Senhor, joga água de cima e embaixo, escova de um lado, escova do outro, compra tudo que precisar, joga aqui em cima. Porque Jesus chega tanto para Pedro quanto para mim e para você, dizendo que nós precisamos entender que a graça é que nos purifica. E a graça é pré-condição para o serviço, porque se eu entendo que eu sou alguém que preciso ser limpo, eu, ao invés de me tornar um ativista, porque às vezes na igreja pessoas pensam que é assim, Deus vai me amar mais porque eu sirvo, sei lá, na diaconia, Deus vai me amar mais porque eu sirvo em outro ministério, Deus está vendo que eu estou aqui buscando o reino. Não, você pode estar buscando uma atividade, pode estar buscando um tempo porque precisa se distrair. Você pode estar fazendo tudo de forma legítima. Mas o que a Bíblia nos ensina é que primeiro a gente tem que buscar ser santo para a gente conseguir servir com santidade. Porque quando a gente vai servir na igreja, todo mundo é educado? Porque a gente não é. Eu me lembro de um irmão que ele falava assim, todo mundo tinha que passar, que eu não sei como é que é, espero que não seja assim. Tinha que passar no Ministério de Estacionamento. Porque quem chega primeiro está na benção, quem chega depois, aí chega para o irmão e fala assim, você tem que pedir para o irmão que está lá dentro, para ele tirar o carro, porque ele vai tirar o carro assim, vai dar mais espaço, vai entrar, claro, aí vai o irmão e fala assim, manda o mais novinho. Aí chega lá, irmão, tudo bem? Tem que tirar o carro. Estou louvando, está na hora do louvor, não posso. Aí você, Senhor, salve e leva. Agora. Aí começa uma confusão só por conta de um carro que poderia só colocar de lado. Ministério pastoral, é bênção, né? É bênção mesmo, tá? Mas a gente lida com os atritos normais. Agora imagina se a gente, ao invés de respondermos com mais atividade, respondêssemos com mais busca de ser santo, ser lavado por Jesus. A paz reinaria muito mais. Então aqui, de forma didática, Deus está nos ensinando que o ato de eu me diminuir para servir ao irmão é bênção. É bênção. Eu conheci um irmão que ele dava aula, uma simplicidade assim, linda. Falava bem, respondia bem, conhecia o que estava sendo dado ali na matéria. Aí um dia nós fomos na casa dele, sem brincadeira. Era um pouquinho maior do que isso aqui, coberto de livros. Mas livros assim que eu nunca tinha visto na mão aquilo, que eu falei, nunca vou pegar nisso. Aí eu cheguei e falei, caramba! Aí eu era novo, como todo jovem tem que falar bobagem, quando a gente fica velho, ele tem que diminuir a bobagem. Também, eu tô querendo muito chegar, meu sogro é que fala isso. Não, agora eu tenho livre interpretação, como ele diz. Eu falei, caramba, você tem isso tudo e você não usa isso lá? Porque jovem quer achar que sabe muito, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não vou dar nome, está sendo gravado, enfim. Sabe aquela irmã fulana, e tem aquele outro irmão fulano? Eles são analfabetos. Aí eu, verdade. Então, minha aula é para eles. Eu quero que eles entendam. Se eles entenderem, todo mundo também entendeu. Eu não quero que eles saiam dali olhando para mim falando assim, não entendi nada. Porque eu estou explicando a Bíblia. Não é matéria de filosofia, de sociologia, qualquer coisa do tipo. Aqueles dois irmãos simples que são analfabetos, que já estão na igreja há algum tempo, que inclusive se levantam, abrem a Bíblia para ler, só que eles não sabem ler, e eles não queriam ir para a escola, tudo certo. Eu quero que eles entendam. Então eu tenho que, mesmo que eu tenha o conhecimento aqui, eu tenho que chegar lá, porque aqueles irmãos têm que me acompanhar. Na verdade, eu preciso acompanhá-los. Se alguém quiser que eu dê aula em seminário, como eu já dei aula na faculdade,
Aí eu vou lá e dou a aula. Mas não, a igreja é para eu acompanhar o irmão. Esse irmão, ele entendia o que Jesus, por exemplo, fala. Ele não queria virar o memorável irmão fulano da EBD que explicava o hebraico de uma forma... Ele poderia fazer isso em outro lugar, aí uma aula específica. Mas ele entendia que para servir, primeiro ele tinha que se humilhar. E a gente conhece um pouquinho e já quer se exaltar, né? Ele sabia, não, eu me humilho mesmo. Porque o meu pecado, eu quero mostrar que eu sei muito. Não, eu vou me humilhar, vou fazer da melhor forma possível para que os irmãos entendam e a gente ame a Jesus como igreja. Isso é um exemplo. Seja desse irmão na hora de dar uma aula ou no estacionamento. Fazermos como Jesus, causarmos essa surpresa de ver, caramba, manteve o caráter, manteve a santidade para servir na igreja. Jesus vai chegando aqui eu leio, tá? E depois você lê o outro. Ensino sobre serviço. Jesus lava os pés dele e diz aqui a palavra de Deus. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos lá. Jesus não deixa ponto solto. Ao explicar o que ele fez, Jesus deixa claro que o exemplo é normativo, ou seja, o que o mestre fez não é exceção. Ah, eu fiz aqui porque é a última ceia. Não. Isso é um modelo. Jesus caminhando para a cruz, começa a fazer coisas para que os discípulos guardem. Modelo a ser imitado por todos no corpo, ou seja, não somente pelos 11 ali, mas por mim e por vocês. A explicação transforma a ação em mandamento ético. Como eu já acabei de falar aqui várias coisas, a gente tem que servir os irmãos. Não tem jeito. Não é o pastor que serve aos irmãos, não é o conselho que serve à igreja. Não são os diáconos que estão ali votados pela comunidade para servir os irmãos. Todos nós devemos servir ao povo de Deus. A explicação é, ou melhor, ligando intimamente disciplina moral e prática comunitária. O que isso quer dizer? Se eu sei que eu tenho que servir aos meus irmãos, à igreja do Senhor, se eu sei que eu preciso, diante da minha sujeira, buscar ser santo, eu devo ser alguém que as pessoas, tanto nas minhas falhas quanto nas minhas qualidades e virtudes, ser alguém imitado. Você tem buscado que as pessoas imitem você? Quando as pessoas olhem para você, não só nos dias bons, nos dias ruins também. Às vezes a gente aprende mais do caráter de um irmão, de uma irmã, quando acontece algo ruim e ela se mostra, ou ele se mostra arrependido, do que ser aquele que abraça quem chega. Jesus chama a gente a imitá-lo, porque a gente precisa ser alguém inspirador. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, todos nós somos inspiradores, tá? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. É aquela história, faça o que tem que ser feito, porque vão falar bem ou mal de você, não é? Então faz o certo. Vai aparecer gente falando mal? Vai. Então você fala, Senhor, abençoa essa pessoa. E vai ter gente que vai olhar e falar assim, caramba,
Eu não tinha pensado nesse ponto de viver dessa forma como essa irmã e esse irmão vivem. Jesus, ele aponta, ele já explica para que não tenha dúvida. Sempre chama a atenção disso. Quando Jesus faz alguma coisa e logo em seguida ele explica, presta atenção no que está sendo explicado. Porque para o próprio discípulo ele fala, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui agora. Mas lá na frente vocês vão entender. Aí Jesus chega e fala, isso aqui é uma norma. Qual é a norma? Se vos laveis, o que está escrito ali? Vós também deveis lavar os uns aos outros. Então torna o serviço critério de identidade, ou seja, a comunidade se define por humildade prática e disponibilidade ao próximo. Uma igreja morta, vocês já viram a igreja morta? Eu já vi. Cheguei numa igreja, entrei, não teve palavra, o que teve foram vários contos. Povo, 3, 4 pessoas. Tá tudo certo, tem 3, 4 pessoas, tá bom. Acabou o culto, cada um vai para suas vidas. Aí você vai conversar com o pastor. Aí esse pastor, que é um amigo meu, ele era pastor de uma igreja de determinada denominação, em que ele deixou uma igreja com 1000 membros. Porque Deus colocou no coração dele para ele ser o pastor daquela igreja que estava morta. Não era que ela estava morrendo. Aí quando ele falou para mim, eu falei, você é maluco. Foi Deus que falou isso, não. Como é que tu vai para uma igreja dessa? Ele falou, porque Deus mandou. 3 pessoas, num bairro nobre do Rio. Ele falou, Sandro, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é o seguinte, nem que essas 3 pessoas vão embora. Avisem a elas que o cristão só é cristão se ele serve ao outro. Aí pergunte a essas 3 pessoas se elas se conhecem, se elas sabem dos problemas uma das outras, se elas entendem que precisam, como irmãos, numa igreja de 3 pessoas, ajuda, cooperação. Porque se esses não entenderem, podem ir embora que eu chego e quem manda é Deus mesmo, manda outros. Quando eu soube disso foi quando eu voltei, em 2019. Hoje essa igreja já está com 120, se eu não me engano, 120 membros. Porque literalmente Deus matou aquela igreja para que aquela igreja fosse revitalizada com pessoas que servem umas às outras. É a igreja perfeita? Não. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Um dos sinais de que a igreja está com problemas, Charles Spurgeon sempre falava isso, e é quando a gente olha para a realidade do Brasil, tirando alguns polos mais pentecostais, é o número de pessoas que frequentam a reunião de oração. Porque ali diz muito da igreja. Se aqui vem pouca gente, quero dizer o seguinte, graças a Deus que tem pouca gente, porque tem igreja que não tem nem gente, tá? E dessas poucas pessoas fiéis, Deus faz com que muitas venham. A igreja precisa orar e não tem momento onde nós lembramos dos irmãos, intercedemos mais e amamos do que de joelho dobrado. Uma igreja que intercede junta é uma igreja saudável que serve aos irmãos em todas as áreas. Essa norma subverte estruturas de prestígio, ou seja, não, eu quero estar ali, eu quero ser o cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Jesus, tá? Institui uma prática que distingue o povo de Jesus dos outros povos, das outras religiões. A gente serve sem querer nada em troca. Deus pode até dar ou fazer com que a igreja entenda vocações, mas a gente serve porque Jesus nos serviu, Jesus nos lavou, Jesus se despiu da sua glória. Vou citar muito esse texto de Filipenses, porque lá fala sobre a humildade.
Nós precisamos ser servos humildes, e servo humilde, ele observa para servir. O mandato de Jesus funda a autoridade não em status, mas em serviço encarnado. E aí, para qualquer liderança, seja pastoral, seja do conselho, seja em qualquer esfera, Jesus fala que o líder legítimo é aquele que serve de forma sacrificial. Nós temos hoje, infelizmente, uma formação de liderança que tem muito mais a ver com um perfil corporativo no Brasil. Liderança cristã, pastoral. E quando você é um CEO de uma empresa, você quer mandar naquele que é abaixo de você e ele tem que obedecer o que você manda, não é? Mas é isso que o Evangelho chama de liderança perfeita, porque quando eu entro em algumas livrarias e vou procurar livros sobre liderança cristã para que eu leia, entenda e sirva na igreja, quando eu começo a ver o perfil daquele que escreveu, eu falo, olha, a igreja não é uma empresa, por mais que tenha CNPJ. É o serviço sacrificial, como Jesus fez. Então essa ética de sacraliza que títulos? Eu sou pastor? Amém. Mas eu sou servo de Jesus. Por quê? Porque se eu acredito que eu sou o reverendo, nós, se acreditarmos, né? A gente não vai servir vocês, a gente vai ficar olhando e falar assim, ó, por favor, eu sou o reverendo, só não me perturbe, eu sou o reverendo. Aí começa. Nós somos servos de Jesus com vocações diferentes para que a gente se ajude mutuamente. Não está ligado a títulos. Títulos é um reconhecimento de algo que Deus começou. Então, um pastor, ele só deve ser pastor se Deus primeiro tenha o chamado e a igreja o reconheça. Beleza? Mas nós precisamos entender que o que Deus nos chama a fazer é cuidado concreto. Cuidando uns dos outros. Se Deus te chamou para liderar qualquer coisa aqui na igreja, mesmo que não tenha chamado para servir aqui na igreja, olhe como aquele que está servindo, como está servindo Jesus. Amém? Vamos lá. Vocês podem ler aí? Então Jesus ele vai aqui identificar o traidor, que a gente sabe que é Judas. E aí para mostrar a todos os discípulos e a nós também, não é uma coisa que é, olha, como é que pode? Judas fez isso. Não, isso estava nas Escrituras. Jesus aponta para o que a Bíblia diz lá no Salmo 41. Então mostra que a traição não surpreende o plano divino, mas é o cumprimento do plano divino. Então Judas estava ali porque Deus assim determinou antes da fundação do mundo. Ele é um agente de Deus. Entenda isso, por mais difícil que muitas vezes seja para a gente entender. Jesus ele aponta, ele lê ali o gesto à luz da Escritura, reorienta a perplexidade em confiança no desenrolar do propósito divino. Até hoje é assim. Como é que pode? Jesus não sabe. Claro que Jesus sabia quem era Judas. Quem não sabia era quem? Os discípulos. Então, toda a promessa, toda a fidelidade de Deus, todo o propósito dele seria cumprido, é cumprido e será cumprido. Não tem jeito. Aí vem o sinal ali. Dar o pão ao traidor é gesto paradoxal. Ao mesmo tempo que confirma íntima amizade, torna a traição o quê? Visível. Os discípulos veriam. A intimidade expõe o coração humano. Essa tensão revela que a proximidade com Jesus não imuniza contra a queda. Antes, torna ainda mais dramática a responsabilidade pessoal. Traduzindo,
O fato de Judas ser alguém que viria trair o Senhor, que não é dos nossos, não quer dizer que eu e vocês, porque andamos com Jesus, que a gente não trai Jesus, né? Não precisa levantar a mão, nem contar os relatos, mas quantas vezes a gente traiu o Senhor? Não, na última hora. Na última hora. Todos os dias, toda hora e sem parar, né? Infelizmente. Então o que a gente tem que entender e perceber é o seguinte: quanto mais próximo eu estou do Senhor, eu me conheço. E claro, conheço o Senhor. Porque eu só vou conhecer quem eu sou quando eu conheço o Senhor. Por isso eu tenho que lembrar, miserável homem que sou. Mesmo a traição serve ao propósito salvífico. Esse mistério nos desafia a confiar na providência sem banalizar o pecado. A cena nos ensina a lidar com a dor da traição. Quantos aqui foram traídos? Não traíram o Senhor? Jesus foi traído. Até aí está 1 a 1. Eu também fui traído. Mas como eu devo agir? Como o Senhor. É difícil? Claro. Claro que é. Mas por isso eu devo agir com discernimento. O que a Bíblia diz? Como eu devo agir diante de um mal que foi feito contra mim? Tem certeza, de cada 10 gabinetes, metade, pessoas que chegam se sentindo traídas, dentro da igreja, fora da igreja, que acham que perdoar é esquecer. Ah, eu queria tanto que fosse assim. Então a gente tem que ter discernimento, tem que buscar entender o que a Bíblia fala, e quando a gente chega, entende, percebe, por mais que doa, aí a gente vai falar com o Senhor. E quanto mais a gente fala com o Senhor, o coração da gente, por mais que seja duro, ele enfia algo que para a gente é tão difícil, que é a compaixão, para lembrar, será que eu não faria pior? Por mais que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não volte a ter o relacionamento que a gente tinha antes dessa traição, a gente não pode perder a dimensão de que, cara, o correto a se fazer é o que Jesus fez. Perdoar. Entre tantas outras coisas. Vamos lá, por causa do tempo, estou preocupado. Relação entre missão e rejeição. Em verdade vos digo, quem recebe aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos lá. Jesus falando aqui sobre algo que a gente tem que lembrar no nosso dia a dia, principalmente na igreja, né? Princípio missionário. Esse mês é o mês de missões na igreja presbiteriana. Então, quem recebe aquele a quem eu enviar, a mim recebe. Então, Jesus ele estabelece o vínculo direto entre missão e hospitalidade. Jesus vai tratando de temas que parecem tão esquisitos e estranhos entre si, mas já ensinando aos discípulos e a gente aqui a acolher os servos de Deus, acolher aqueles que Deus envia. Se tem uma coisa que nos dias de hoje, e isso aqui é tão importante, é assim, aqui tem célula? Nas casas? 3 casas. Que bênção. 12. E as outras funcionam aqui? Tá, são 3, 2 presenciais. Tá. Então, ter 2 famílias que abram a casa para receber pessoas é bênção. Sabe por quê? Ninguém está abrindo mais as casas. Você abre a casa? Você abre, você é uma benção. Ela foi honesta. Ganhou ponto comigo. Porque a gente não quer gente na casa da gente, quer? Fala sério, gente, fala a verdade, eu não quero. Principalmente quando eu estou com os meus quadrinhos lá, com meus discos, não quero que ninguém fique vendo, né? Isso. Quando alguém é hospitaleiro, eu guardo aquela pessoa. Não é porque eu quero ir na casa da pessoa, não. Eu falo, isso é uma raridade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, aí falaram assim, a gente vai ter reunião nas casas. O pastor teve que conter as pessoas.
Isso tem o quê? Menos de 30 anos. Fala assim, gente, calma, já resolveu. Não, mas eu quero na minha casa. Não, na minha casa. Porque você não vai na minha casa porque eu moro lá no Cubango, né? Você não quer ir no Cubango, né? Você quer começar uma briga. Hoje em dia você fala assim, gente, olha, vamos começar um grupo de células. A pessoa, então, vamos orar, né? Vamos orar. Eu já entendi, ninguém quer abrir a casa. Na igreja tem muita... Pior que é verdade mesmo. Porque aqui, meus irmãos, mostra um elemento do nosso estado de espírito nesse tempo. Tudo é perigoso, né? Então as pessoas, por exemplo, eu sei que eu vou passar do tempo hoje. Uma das coisas que mais me assusta, ontem eu estava com uns amigos e a gente estava voltando, passamos ali em Charitas, eram 7 horas, 7h30. Tinham muitos carros e quase ninguém nas calçadas. Charitas não, São Francisco. Aí um que estava do meu lado, que tem a minha idade, olhou e falou assim, ué, ninguém mais sai? Não, ninguém mais sai mais, não. Os jovens hoje, em sua maioria, ficam em casa, brincando, que é essa palavra, porque eles pensam que são adultos, de videogame com amigos que moram, às vezes, no prédio, no bairro. Não, eu estou com meus amigos. Aí você olha assim, pô, vocês são invisíveis? Porque só tem você um computador. Não, a gente está aqui, ó, provei, uhul. Eu falei, gente, meu filho tem 9 anos, eu fico só pensando, Senhor, se hoje é assim, imagina no futuro. Esse princípio aqui coloca a hospitalidade como elemento importante da missão cristã. E a gente não tem feito mais isso. A gente arruma a nossa casa e fala assim, não, de jeito nenhum. Meu sofá é branco. Adoro isso. Meu sofá é branco. Vai vir quem aqui? Vai tomar refrigerante sentado aqui? Vai cair Coca-Cola? A gente faz a casa que é uma casa em que é um cenário de revista, em que nada pode ser tocado. A pessoa faz a casa e come fora, porque todo mundo tem que entrar e ver, nossa, que bacana, todo mundo, não vai ninguém. Jesus fala, ó, e aí? Quem eu enviar, recebe. Então a igreja que pratica a acolhida ativa torna-se participante da obra de Jesus. Receber mensageiros é cooperar com a extensão do reino. Consequentemente, discernir quem se envia é responsabilidade comunitária que recai sobre os critérios bíblicos e éticos. Vamos lá. Antigamente, eu me lembro de algumas pessoas que tinham nas suas casas um quarto a mais, que era o quarto do missionário. Você lembra disso? Então a igreja recebia gente de fora, aí não botava em hotéis. Não era por pão durice, não, porque os próprios pastores e missionários que vinham, aí, não, tem uma casa, tem um irmão, tem uma família que tem um lugar para você ficar. Aí a pessoa, que beleza, aí para lá e ficava. Qualquer lugar, hoje não tem mais isso. Mas esse foco aqui, meus irmãos, lembra a gente também duas coisas. Será que a gente não recebe os outros por conta a gente já pensa como vai ser lidar com aquele ser humano que você não conhece? Estou falando já dessa questão missionária. Mas porque também a gente não se preocupa com aqueles que a gente está formando como igreja para a missão de Deus? Será que a gente tem entendido que aquela pessoa que está sendo formada na igreja, seja um pastor, seja um missionário, enfim, ele deve ser formado também no seu caráter, na sua forma de viver, na sua ética, porque ele pode ser um que vai ser recebido por alguém e aquilo vai ser um mau testemunho? Porque eu também já ouvi muito mau testemunho disso, tá? Então a gente tem uma responsabilidade como igreja, criar, por exemplo, a molecada aqui, eu sei que os pais é que criam, mas ajudá-los a entender, ó, vocês vão fazer um intercâmbio no sítio da não sei o quê. Vocês querem que voltem, quando eles voltem, o pastor, as pessoas da outra igreja liguem para você e falam assim, cara, que bênção, vamos fazer de novo? Fala assim, ó, irmão, ó, vou te mandar uma conta aí, porque quebraram a mesa, quebraram as camas. É papel nosso, como igreja, local. Quando a gente descobrir, porque a gente vai descobrir sempre, né? Espero em Deus sempre descobrir. A gente cuidar. Então, rejeitar os mensageiros equivale a recusar a presença de Jesus. E aí cabe também os irmãos. Eu sei que tem irmão na igreja que para receber em casa só Jesus mesmo, né? Mas fechar a casa totalmente temos um problema.
Então vamos lá, por isso a hospitalidade e o suporte aos servos são testes da fidelidade da igreja. Essa consequência transforma decisões administrativas e relacionais em escolhas bíblicas com impacto eterno. A gente precisa resgatar a mesa. Pode ser com os irmãos que você mais tem a proximidade, tá? Porque não é para todo mundo você também abrir sua casa para todo mundo porque é crente, tá? Mas hoje nem para esses. Eu me lembro que meu irmão, quando foi morar em Curitiba, ele estranhava que Curitibano é muito fechado. Você não é curitibano? Então, meu filho também é. Mas você nem cresceu lá. E aí, quando você chegava, o pessoal falava assim, então, rapaz, pô, vamos almoçar. E meu irmão ficava todo feliz, ele e a esposa. Caramba, o curitibano me chamou para almoçar. Aí falou, claro, então, qual shopping? Aí meu irmão, pô, não abre a casa. Aí meu irmão falava, pô, aqui eu sofro muito. Aí eu fui para lá também, percebia muito disso. Mas quando eu voltei para cá, eu também não conheço a casa de ninguém, muita gente não conhece a minha casa. Claro, eu quero que muita gente também não conheça a minha casa. Mas nem aqueles próximos, receba, chame. Que Deus opere isso no seu coração, que eu não vou forçar isso, né? Mas vamos para o novo mandamento. Todo mundo pode ler aí? Vamos lá. Glorificação e mandato aqui. A glorificação do Filho inaugura o tempo do amor ativo. O novo mandamento brota da onde? Da cruz. E assim é a expressão da vida que Cristo revela. Amar como Ele amou. Significa agir conforme a lógica da cruz, onde glória e serviço se encontram. Meus irmãos, por mais que haja atrito na igreja, eu sei que hoje o tempo está sendo bem longo aqui por conta do conteúdo. Mas eu me lembro que eu pregava para um rapaz, cara, tanto. Aí ficou uns 3 meses. Ele ali, eu era novo convertido. Aí um dia eu já estava cansado. Falei, cara, pô, que novo convertido quer converter até poste. Aí estava véspera de retiro, passa uma irmã queridíssima. Aí ela, poxa, Santa, estava falando com meu marido hoje, você, como é que tá? Está preparado para o retiro? Dei um abraço nela, ela estava orando por você, por sua mãe, por seu pai, blá. Que benção e tal, não sei o que, tá, tchau. Aí quando eu virei, tá o rapaz, parado assim, olhando. Aí como ele era meio perturbado, eu olhei para ele e falei, ela é casada. Aí ele falou, não, vocês se amam. Eu falei, ela é casada. Aí ele, não, vocês se amam de verdade. Eu nunca vi isso. Fiquei na minha cabeça assim, eu só encontrei uma irmã em Cristo, dei um abraço nela, ela falou que estava orando por mim, pela minha família, que estava chegando no retiro, dei um abraço nela, ela foi embora. Tudo que eu falei só fez sentido para ele quando aconteceu o encontro de 2 crentes. Ali eu entendi que mais do que palavras, a gente tem que demonstrar que ama. E ama de verdade. Jesus, ele demonstrou que ama de verdade quando ele morreu naquela cruz por mim e por vocês. Lembra? E os amou até o fim. Essa é a introdução disso tudo. Amai-vos uns aos outros funciona como selo evidenciador do discipulado. Selo do discipulado não é você ter o livro certo para ensinar, a capacidade de ensinar, mas é o amor sincero, o amor que se sacrifica. Isso distingue o discípulo no mundo.
É a pessoa que ama. E esse amor não é afeto, porque a gente ama, às vezes, eu sei que estou sendo gravado, alguns desgraçados, né? Porque alguns também amam essa desgraça que somos. Que nos ajudam, falam que a gente não quer ouvir. Então, esse amor não é mero afeto, mas prática, que autentifica, mostra que é verdade o testemunho e mostra que há possibilidade de transformação, porque isso atrai a fé. Então, o novo mandamento liga a doutrina a essa vida, a ética. Quem reconhece a Cristo o imita no amar no que dá a vida, entrega-se ao outro. É como no casamento que diz que o marido deve amar sua esposa igual Cristo amou quem? É isso aí. E as mulheres reclamam que essa é a palavra submissa. Porque os homens não têm amado as esposas como Cristo ama a igreja. Mas tudo bem, isso é outra aula. Então a verdade sobre Jesus não permanece apenas na forma como você crê ou diz que crê. Ela molda comportamentos, priorizando serviço ao invés de estruturas de poder. É amar de verdade. E aí veio Pedrão de novo. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Adoro Pedro. Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues. Pedrão vai lá conversar com Jesus. Então esse diálogo aqui expõe o choque entre o zelo e a limitação humana. O apóstolo promete lealdade quanto sua condição ainda o torna vulnerável. Meus irmãos, Deus é fiel? Você é fiel? Sempre que não. Se eu fizesse você é infiel a Deus, é sempre igual a Deus é fiel. Mas quantas vezes a gente olha para isso de Pedro e faz a mesma besteira? Senhor, o senhor vai para onde? Pô, eu vou com o senhor, estou aqui. Como é que o senhor não sabe? Pô, pergunta de Pedro revela o desejo de fidelidade, mas a resposta de Jesus antecipa a prova que o purificará. Pedro, depois de tudo que acontece, Jesus chega para ele e fala 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? E aí a gente vê quando, na descida do Espírito Santo, em Atos 2, logo em seguida tem o discurso de quem? De Pedro. Pedro vai lá, faz aquele discurso maravilhoso, cheio de coragem, e aí vem milhares de pessoas convertidas. Meus irmãos, a gente tem que descobrir sempre, todos os dias, redescobrir que nós somos maus, que a gente é infiel, que a gente quer dizer para Deus que a vontade dele não é boa, não, nem perfeita, nem agradável. A nossa que é. Então a gente precisa entender quem somos, porque ele nos confronta. A previsão da negação não é condenatória. Jesus não falou isso para ele para dizer, ó, você está perdido. Mas é o diagnóstico que aponta para a necessidade de purificação. Eu chego para Deus e falo: Senhor, eu não sei de nada. Onde o Senhor quer me enviar? O que o Senhor quer fazer? Eu sei que o Senhor diz na palavra. Estou buscando a tua vontade que está ali. Se eu estou errado, me restaura. Me perdoa. E aí Jesus, ao prever a queda, continua ofertando a oportunidade de quê? Arrependimento e renovação, assim como é com a gente. Errou, vai lá até Deus, fala: Senhor, errei, me ajuda aqui. E Ele vai te ajudar. Então devemos reconhecer nossa fragilidade e depender da graça. Advertência e esperança caminham juntas no desenvolvimento espiritual. Deus corrige os seus filhos, nos corrige. Porque se Deus, você está no erro e Deus não está corrigindo, se Ele corrige os filhos e você não está sendo corrigido, temos um problema, né? Então quando vier a advertência, a disciplina do Senhor, acolha. Porque é isso que dá esperança para a gente, porque Deus está nos moldando. A história de Pedro instrui a formação, por exemplo, de líderes. Por quê? Porque conjuga aqui coragem com humildade, constante dependência do Senhor.
Nós precisamos não ser corajosos, arrogantes, mas daqueles que corajosamente buscam ser humilhados diante de Deus, para que o nome dele seja exaltado e que a gente ande em constante dependência do Senhor. Amém?